Olá! Retomamos agora a nossa quarta e última unidade. Todos nós somos unânimes sobre a importância do desenvolvimento da escrita e da oralidade. Você deve ter muitas vezes dito, é muito importante que eu aprenda a ler e escrever, que o meu filho aprenda a ler e escrever. Mas se eu perguntar, você enquanto professor, por que você ensina português? Ou para que você ensina a língua portuguesa? Essa resposta nós vamos ter nos nossos PCNs. O domínio da língua oral e escrita é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. Talvez aqui nós encontremos a resposta. Quando nós, professores, entramos numa sala de aula para trabalharmos a linguagem, nós temos que ter em mente, bem claro, para que nós vamos realizar aquele trabalho. A partir daí, nós encontraremos ferramentas e vias que nos levarão ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é permitir que o educando tenha ferramentas, conhecimento, para que ele possa reivindicar seus direitos, para que ele possa expor a sua forma de pensar, para que ele observe o contexto que ele está inserido. Por isso que nós estudamos as várias formas de linguagem. Essa possibilidade de aquisição da escrita e também o desenvolvimento da linguagem oral permitirá ao indivíduo, seja ainda em fase de desenvolvimento, seja quando adulto, seja quando profissional, a lidar com as suas necessidades, com as suas expectativas, a expressão dos seus sentimentos de forma segura, de forma que ele não vá deixar que o convençam facilmente e de analisar até a fala do outro. Os PCNs de língua portuguesa são os nossos grandes aliados no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Lá, eles nos orientam para que serve cada atividade que se propõe, como trabalhar cada conteúdo e ainda nos dá sugestões didáticas para realizarmos atividades importantes para o aluno e também que desperte o interesse do mesmo na sala de aula. Os professores, às vezes, querendo acertar, acham que o desenvolvimento da oralidade é você pedir para que o aluno leia um texto. E aí o aluno fica constrangido, ele não se sente à vontade para ler. Para isso é preciso que você proponha uma atividade, que o aluno se sinta engajado naquela atividade e que ele queira apresentar para os colegas o que ele produziu. A leitura, é importante que o aluno leia aquilo que o interessa também. Claro que em momentos vão ser propostas algumas atividades que inicialmente ele não vai ter interesse, mas pode ser que depois ele adquira esse interesse. Mas o trabalho com a leitura e com a escrita devem ser prazerosas. No nosso material de apoio foram apresentadas algumas sugestões didáticas retiradas do PCN. Não esqueçam, principalmente na fase de aquisição da escrita, o aluno, o que para a gente parece muito simples de fazer, para o aluno não é. O aluno que está aprendendo a escrever, ele está, ao mesmo tempo, compreendendo que a escrita é a representação do que ele pensa, ele está aprendendo a representar e ele está, ao mesmo tempo, fazendo uma autocorreção. Já observaram como criança utiliza borracha na sala de aula? Portanto, não deixem de ver o nosso material de apoio e também o PCN em sua íntegra.
pois lá encontramos outras sugestões e observações valiosas. Uma delas é o trabalho em grupo. Se eu perguntar a você, quando que um trabalho em grupo é válido e quando ele não é válido? Com certeza você já propôs várias atividades em grupo, já avaliou os seus alunos. Mas o PCN nos diz que o trabalho em grupo, a atividade proposta deve ser uma atividade que uma criança não consiga resolver sozinha, ela vai precisar do grupo. Então, você propor uma atividade simples e aglomera aquelas crianças, isso não constitui um trabalho em grupo. Tomemos cuidado também com a avaliação. Dentro do ensino de linguagem, de escrita, da língua materna, o aluno também apresenta aqueles aspectos que ele tem um excelente desempenho e aqueles que ele não tem um desempenho tão bom. O professor deve ter cuidado para não julgar ou avaliar o aluno por uma única atividade ou aquilo que você considera mais importante, mas aquilo que o aluno está apresentando, seja com deficiência, seja com excelência. Ser observador para ajudá-lo naquilo que ele ainda não alcançou um desenvolvimento tão bom, ficar atento àquilo que ele faz bem para incentivá-lo a fazer cada vez mais. Nem sempre ele vai atingir excelência em todos os aspectos das atividades de língua portuguesa. Que aspectos seriam esses? Ele às vezes é ótimo leitor, mas não escreve tão bem. Às vezes, ou não gosta de escrever. Às vezes ele adora desenhar para identificar aqueles desenhos ou utilizar-se das artes dele para expressar o que ele pensa, o que ele sente, né? Artes aqui entre aspas, mas o professor que for consciente da sua avaliação irá considerar como a habilidade que ele tem, às vezes maior para uma atividade e não tão aguçada para outras. Isso não quer dizer que o aluno seja excelente ou que ele seja tão ruim. Incentive no que ele for bom, acessório naquilo que você perceber que ele não tem um desenvolvimento, mas que pode dar mais, e quando você perceber que é aquele o limite dele, respeite e espere um momento que talvez a gente possa trabalhar isso de uma outra forma, mas sem a avaliação errada, de bom, de ruim, de inteligente, de burro. Não faça isso. Você estranhou a palavra burro, né, na boca de um educador. Mas quero dizer a vocês que professores despreparados julgam desta forma o aluno. Utilizam esses termos para se referirem ao aluno que não dão ou que não apresentam o que eles consideram como bom ou como inteligente. Não façam isso. Assim concluímos a videoaula da nossa disciplina. Esperamos ter contribuído com a ampliação dos seus conhecimentos. Como em todo trabalho acadêmico, esse assunto não se esgota ou se limita ao que foi abordado aqui. Busque também outras fontes, façam as leituras complementares e amadureça, assim, a sua formação. Sempre que necessário, interaja com a equipe do EAD. Estamos à disposição para atendê-los. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade.